bom dia a todos. Um prazer, um privilégio participar desse terceiro CEPLOM e o EAPLOM. Na Universidade Brasileira e na Universidade Latino-Americana, em geral, marcada por uma especialização, né? A divisão social do trabalho criou uma divisão burguesa do conhecimento, de tal forma que um economista sabe pouco de geografia, um geógrafo nada de literatura, o literato nada de história, e somos todos estranhos. É um privilégio, portanto, estar aqui. Agradeço a oportunidade do Gilvan, que o Gilvan me oferece, a comissão organizadora, e nesse evento que lentamente vai formando as tradições necessárias numa universidade, que é a Universidade Brasileira, em geral a Universidade Latino-Americana, marcada pelo colonialismo intelectual, pela servidão científica aos grandes centros de conhecimento dos países centrais. Nós estamos falando desde o Brasil. E no Brasil, há 15 anos atrás, há 2 décadas atrás, falar sobre a América Latina era versar sobre outro planeta. Concretamente, a maioria das pessoas achavam esse um objeto estranho, um objeto de curiosidade, e não raras vezes eu, mas como tantos outros que nos dedicamos há muitos anos a essa reflexão, éramos uma espécie de convidado aos eventos para uma espécie de um exotismo, chamemos assim. Lá vem alguém para falar sobre... É muito diferente o quadro atual. O quadro atual está marcado, inclusive, por um certo modismo. Falar sobre a América Latina já se transformou numa obrigação. Encontros de engenharia, encontros de medicina, encontros de literatura, política linguística e etc. Mas ainda resiste aqui no Brasil, ao contrário de vários países latino-americanos, eu diria ao contrário da maioria dos países latino-americanos, uma resistência a sentir-se, atuar e pensar desde as entranhas da pátria grande, desde a América Latina. Eu recordo aqui, e vou fazer uma exposição na forma de teses, então são 8 teses para a nossa reflexão aqui. A primeira é que no Brasil nós temos uma legalidade, é um imperativo constitucional, outorgado, imposto, decidido pela Constituição de 1988, como vocês todos sabem, uma Constituição feita no marco de uma transição ultraconservadora da ditadura para a democracia, uma Constituição controlada, portanto, pelas classes dominantes, estabelece, no seu artigo 4, logo na entrada, no seu parágrafo único, o seguinte postulado: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso que está plasmado na Constituição de 88 e que, portanto, abre a nossa Constituição, parece hostil quando se discute do ponto de vista da cultura e da política o bolivarianismo. Observem no Brasil como há um pensamento ultraconservador e reacionário, que a qualquer manifestação de ideias latino-americanas é logo acusado de bolivarianismo e, portanto, condenado ao fogo dos infernos. Quase mais ou menos assim como o Gilvan aqui me apresentou como economista, que não é uma apresentação, é quase uma denúncia. Este sujeito é um economista, então cuidem-se com o que ele vai dizer, e nesse caso dos economistas há que cuidar-se, há que duvidar. Nós temos no Brasil uma legalidade constitucional para a constituição de uma comunidade latino-americana de nações. Isso que surgiu há pouco tempo, que foi a CELAC, por exemplo, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em que pela primeira vez na América Latina nos reunimos sem pedir a bênção e sem a presença dos Estados Unidos e do Canadá. Algo extraordinário, algo que os europeus têm desde sempre, algo que não caberia na cabeça de um europeu fazer uma reunião da Comunidade Econômica Europeia com a presença dos Estados Unidos. Isso nós estamos apenas constituindo entre nós aqui na América Latina, é apresentado como se fosse uma boa nova, e de fato é uma boa nova, mantém uma legalidade, e a despeito da integração não assumir a feição que todos nós desejaríamos, é preciso dizer que isso não é uma novidade, isso está em curso,
estava antes da Constituição brasileira. A Constituição brasileira é uma nota, então, do atraso brasileiro, da distância brasileira dos demais países latino-americanos e, mais precisamente, aqui vou falar muito concretamente para a maioria que deve ser universitário, pela ignorância brasileira sobre a América Latina. Uma ignorância brasileira que não existe em relação aos Estados Unidos, em geral, que não existe em relação à Europa, mas que é muito profunda sobre a América Latina. Expressão desse eurocentrismo, a ideologia do mundo dominante. A despeito dessa legalidade, a despeito da força constitucional, ainda podemos ouvir, do ponto de vista da classe dominante, dos interesses que dominam aqui, um bolivarianismo como quase uma ofensa à cultura nacional, quando está plasmado na nossa Constituição. E veja que era uma Constituição, repito, uma Constituição feita pelas forças conservadoras. A democracia restringida brasileira nasce de uma costela da ditadura. A ditadura no Brasil não teve o enterro merecido. Todos os grandes gangsters da ditadura, todas as impunidades da ditadura seguiram com vida tranquila no período da democracia. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. Pensar a integração latino-americana, desde o ponto de vista do Brasil, é amparar-se num preceito constitucional, algo fundamental. Dentro desse aspecto, é necessário dizer, eu sei, a integração latino-americana ainda é balbuciante, a integração latino-americana ainda é falha, a integração latino-americana não tem a feição que nós queremos. Mas é preciso dizer, essa integração é dominada pelo pulsar burguês, pelo interesse das classes dominantes. Observe o Mercosul, a primeira tentativa de organização séria de um espaço econômico após 1825, quando os nossos países são definitivamente já países soberanos e independentes. O Mercosul hoje é uma instituição tomada pelas multinacionais. Para dar apenas um exemplo, dos 15 maiores exportadores de produtos do Brasil para a Argentina, só para dar um exemplo de 2 países, 13 são empresas multinacionais. Não é uma integração como nós queremos. Mas o peruano José Carlos Mariátegui, esse extraordinário marxista original, pensou nos anos 30 e disse muito claramente, ora, a integração latino-americana não é feita para o encontro cultural e a delícia dos povos latino-americanos, é feita pelo pulsar burguês. Não obstante, a burguesia não coloca trilhos para a integração latino-americana, mas ela, a despeito do seu interesse, coloca trilhos. Esses trilhos que nós vamos utilizar para uma outra integração. Para uma integração que tenha que ver com o interesse coletivo e não apenas com interesses dos grandes monopólios que dominam o mundo contemporâneo. Desde a perspectiva brasileira, que é apenas um preâmbulo para isso, eu já entro na segunda tese. A existência histórica de uma pátria grande. A existência histórica e pulsante, vibrante, real da pátria grande, a América Latina. Nós estamos acostumados a pensar a América Latina desde uma certa balcanização. Desde Belize, desde Guatemala, desde o Uruguai, desde a Venezuela, desde Cuba, desde Porto Rico, desde o México, etc. Mas isso é uma balcanização da América Latina. Esse Estado balcanizado, é preciso dizer, não é um mandamento divino, não foi uma ordem dos céus, isso foi produto da luta de classes, isso foi produto do conflito histórico, isso foi produto de uma criação, uma combinação entre o interesse dominante dos europeus, mais concretamente da expansão comercial europeia do século XVI, com a rapacidade das classes dominantes crioulas. Essa classe dominante que está disposta a vender a pátria em aras de marcar e de reservar o seu espaço de poder e o seu privilégio. Não obstante, existe, quero afirmar aqui, uma nação latino-americana. Essa nação latino-americana é muitas vezes limitada no terreno econômico, no terreno político, no terreno cultural, no terreno social. O mais espantoso é que, a despeito de todas as políticas destinadas à divisão, todas as políticas destinadas a ignorar, não uma ignorância vulgar, uma ignorância produzida por instituições como a universidade, por exemplo, a ignorância sobre a realidade comum latino-americana, ela subsiste, ela é mais vital. E é por isso que nós temos que pensar sobre ela desde de todos os pontos de vista da cultura, da ciência, da tecnologia, etc. Essa América Latina é balcanizada, em definitiva, pela ação do
colonialismo europeu, em primeiro lugar. Isso não é obra do acaso. O subdesenvolvimento da dependência não é um assunto criado pelo improviso. É uma ação pensada desde os estados metropolitanos com um objetivo claro: dividir e reinar. Fazer com que o interesse latino-americano em comum, que a nação latino-americana em comum, esteja sempre subsumida aos interesses particulares das nações e, dentro dela, aos interesses particulares das classes dominantes. Ela não é, portanto, essa balcanização, uma situação natural. Ela é uma criação histórica. E ela mesmo, na mesma medida em que trouxe essa balcanização, essa divisão, que começa, observem bem como a elite latino-americana, as classes dominantes latino-americanas, são astutas e cínicas. Por exemplo, a Bolívia leva esse nome como homenagem a Simão Bolívar, ele em vida. Imagine, ele lutando pela independência e a unidade latino-americana, é consagrado a ele o nome de um país, Bolívia. Veja o cinismo que ele teve que suportar em função das condições concretas de luta do século XIX, né? Nessa tremenda gestação revolucionária que é encabeçada por Simão Bolívar, e que cria, a partir de determinações históricas concretas, essa balcanização. Mas, ao mesmo tempo que essa balcanização ia se estabelecendo, iam criando estados tão débeis, tão colonizados, tão subdesenvolvidos, tão dependentes, que ao mesmo tempo já atualizou. No mesmo momento que isso consagrava as divisões, já se consagrou, já se estabeleceu a necessidade histórica da unidade latino-americana e o restabelecimento de uma noção que haverá de ter ossos e musculação muito forte para afirmar essa nação latino-americana. As forças identificadas com essa constituição da Pátria Grande, de uma nação latino-americana, eu quero dizer sempre, elas não estão aqui para ser criadas, elas estão em cursos desde o momento em que Simão Bolívar morre em Santa Marta. Desde o momento em que, de maneira pobre, veja, uma lição bolivariana, hein? Uma lição bolivariana extraordinária. Um homem tão poderoso e rico de posses como era Simão Bolívar, morre na mais absoluta miséria. Para esse moralismo de quinta categoria que circula no Brasil, de ocasião, contra a corrupção, contra o roubo, contra o privilégio, todos deveriam ser bolivarianos. Para dizer que um homem poderoso morre na miséria. Algo muito diferente dos cânones da classe dominante aqui no Brasil e nos demais países latino-americanos, que morrem no sossego do lar, diante de suas propriedades, não raro, gozando das delícias na Europa e dentro dos Estados Unidos, enquanto nosso povo afunda na pobreza, na miséria, na exploração e na ignorância. Essas forças estão aqui atuantes, nós precisamos reconhecê-las, nós precisamos articulá-las, e é por isso que aparece como raro para um senso comum, que é sempre a ideologia da classe dominante. O senso comum é, em geral, a ideologia da classe dominante, aparece como raro quando surgem figuras que incorporam esse sentimento de Simão Bolívar. Desde aqui do Brasil, observem, e imagino que a maioria sejam de brasileiros, mas os que não são vão perceber isso, observem como a figura de Hugo Chávez foi, de certa maneira, ridicularizada entre nós. Como foi amplamente ridicularizado entre nós, pelas classes dominantes, pelos seus animadores de televisão, pelo manufaturamento de uma opinião pública que é hostil a uma figura que incorporava como nenhuma outra a figura de Simão Bolívar. Quer dizer, enquanto Simão Bolívar estava lá em Caracas, nas estátuas, assim como Emiliano Zapata era nome de metrô e ruas, no México não tem problema nenhum. Seminários universitários, discussões, faz parte do discurso dos presidentes, etc. Mas quando Simão Bolívar deixa uma estátua, quando Emiliano Zapata deixa a estação de metrô e se transforma numa força política, tal como o Exército Zapatista de Libertação Nacional no sul do México, ou como o Movimento Bolivariano Revolucionário 200 na Venezuela, se torna uma excentricidade. Quando a força dos nossos mitos se transforma em vontade política, em articulação real para realizar o sonho da integração, ele já é merecedor da hostilidade.
Por isso essas forças estão aqui. Não há que criar, elas não virão de outro mundo. As forças destinadas a consagrar a integração latino-americana não são de outro planeta. Elas estão aqui entre nós, elas nascem da nossa cultura, elas fazem parte de um substrato comum a todos nós. Terceiro, emergiu entre nós a comunidade latino-americana de nações. E diria, uma comunidade latino-americana e caribenha de nações. Eu mencionei aqui a CELAC, mas está em curso um largo processo de integração latino-americana que tem como um obstáculo extraordinário a existência dos imperialismos. Vocês trabalham isso exaustivamente na linguística, a gente sabe o peso que isso tem na cultura, com a indústria cultural, mas é preciso observar que a emergência da comunidade latino-americana e caribenha de nações. É preciso dizer, quando a gente vai no Caribe e começa a falar em América Latina, um caribenho logo diz, por favor, agrega aí, América Latina e Caribe, porque eles são donos de uma identidade, de uma cultura própria, que de resto, um sujeito como Gabriel Garcia Marques era alguém que se reivindicava em primeiro lugar como um homem do Caribe, não como um latino-americano em geral. Ele não negava naturalmente a identidade, a condição de latino-americano, mas afirmava em primeiro lugar essa particularidade extraordinária que vem das entranhas da América Latina, que é ser um caribenho. Essa emergência da comunidade latino-americana de nações, ela não nasce só num terreno fértil, ela nasce num terreno também hostil, organizado pelos interesses metropolitanos. Não pensem que a razão de Estado dos educados franceses observam passivamente a emergência de uma comunidade latino-americana e caribenha de nações. Só para dar um exemplo, os franceses estão sempre sensíveis às causas latino-americanas e, em geral, abertos. Desde que com a Companhia Francesa. Desde que com a Companhia Francesa. Há uma lição histórica, isso não é um dado novo, só para mostrar como o pensamento metropolitano, e estou falando aqui não dos homens abertos, franceses, italianos, austríacos, alemães e estadunidenses, não, para falar de uma razão de Estado, que se estabeleceu de maneira muito clara com essa extraordinária revolução de 1804, que é a Revolução do Haiti, a primeira revolução moderna na América Latina. Aqueles modernosos todos, aqui na universidade, que gostam do moderno, que são identificados com o moderno, e que acabaram a pensar dessa forma das oposições binárias, sobretudo na sociologia brasileira, entre o moderno e o atrasado, o democrático e o autoritário, tinham que se dedicar a ver a Revolução Negra do Haiti de 1804. Eles que acreditaram como ninguém no postulado liberté, fraternité, igualité, quando foram aplicar os postulados da Revolução Burguesa Francesa nas terras caribenhas, receberam a ira de Napoleão. E, sobretudo, um de seus grandes heróis, Toussaint de Louverture, terminou sua vida nas cadeias, nas masmorras napoleônicas. E claro, e foi um africano que não era formado na cultura francesa, Jean-Jacques Dessalines, que derrotou o exército de Napoleão e manteve acesa a chama da Revolução haitiana. Veja como é distinto aplicar na periferia capitalista, no terreno concreto do Caribe, um postulado que tinha inicialmente vocação universal. Não era, afinal, a Revolução Francesa, a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, quando bastou que os negros, de maneira consciente, sem o auxílio do poder metropolitano à França, inclusive contra o poder metropolitano francês, decidisse aplicar o postulado de vocação universal, desabou sobre aquele povo 200 anos de solidão. O Haiti não é um dos países mais pobres do hemisfério, ou talvez o mais pobre do hemisfério, por obra de um acidente. Não tem a ver com o terremoto, tem a ver com a construção dos impérios completa, França e Estados Unidos. Isso para dizer que essa comunidade latino-americana de nações nasce sob o símbolo da resistência.
e da luta contra a política metropolitana. Ninguém nesse mundo moderno pode fazer de conta que estamos vivendo numa globalização abstrata em que os interesses de classe e as razões de Estado não estão dominando. Cada uma, na política linguística, na cultura, na ciência e na tecnologia, na constituição das universidades, na elaboração de espaços econômicos, na produção de automóveis, na produção de satélites, na produção da biotecnologia, no controle das fontes alternativas de energia, em cada um desses terrenos, no comércio eletrônico, está aí dominando o interesse das grandes nações. Portanto, o conceito de imperialismo para o pensamento crítico latino-americano e para aqueles que trabalham no terreno da política linguística é, sabidamente, um conceito da maior importância estratégica e vigente. Esse mundo não é uma festa, como Hemingway pensou, inclusive, equivocadamente, sobre Paris. Quando eu fui ler Paris é uma festa de Hemingway, eu não tinha lido ainda o Na Pior em Paris e Londres, de George Orwell. E aí, quando eu li Na Pior em Paris e Londres, de George Orwell, disse, Paris é uma festa, depende do lado do balcão que você se encontra. Se estiver lavando pratos como George Orwell, é uma verdadeira merda. Se estiver no lado do Hemingway, escrevendo e tomando trago às 9 da manhã, era excelente. Então, quer dizer, esse mundo é um mundo dos impérios, dos interesses, a literatura, tudo está atravessada por esse mega conflito. E essa é uma lição da história gigantesca, o Haiti. Como nós temos que nos livrar dessa ideia de que existem valores universais. Claro que existem valores universais, mas estão atravessados por uma razão de Estado, estão ordenados milimetricamente pela razão de Estado, estão turbinados pela razão de Estado, de tal maneira que uma bandeira que tem a simpatia universal, ela acaba favorecendo o particularismo, que é precisamente a sua vocação original. A emergência dessa comunidade latino-americana e caribenha de nações nasce concretamente aqui no solo histórico da América Latina contra os interesses dos Estados Unidos. E os Estados Unidos lançaram, precisamente quando começou o processo de democratização, depois da longa noite de ditaduras latino-americanas, os Estados Unidos logo lançaram a aliança, o ALCA, a Aliança de Livre Comércio das Américas. De imediato, observem como atuam os Estados Unidos. Essa iniciativa foi enterrada por aquele mega comício entre Hugo Chávez e Néstor Kirchner na Argentina, que liquidou aquela possibilidade. Os Estados Unidos não desistem. Os impérios têm uma característica extraordinária. Não desistem, não envelhecem, são sistemáticos, são obsessivos. E imediatamente os Estados Unidos começaram, por toda a América Latina, lançar a ideologia do livre comércio, como se a felicidade de vocês não pudesse ser realizada sem um tratado de livre comércio. De resto, tomada agora pelo ministro de Relações Internacionais e Comércio Exterior, José Serra, esse office boy dos Estados Unidos, que está aqui para realizar uma política como se a felicidade, como se vocês não pudessem mais beijar na boca sem um tratado de livre comércio, como não pudessem dançar numa boa toada sem um tratado de livre comércio. Somos se agora o Brasil finalmente se transformasse num país sério e abandonasse esses bolivarianismos ultrapassados e começasse então a agora se relacionar com aqueles que são o motor da economia mundial, que vão garantir para nós, obviamente, a exportação de soja e minério de ferro e incorporação de e importação até da caneta Bic. Ou seja, vamos condenar uma dependência científica e tecnológica que não temos conhecimento. Os Estados Unidos, contra a emergência dessa comunidade latino-americana e caribenha de nações, continuam fazendo tratado de livre comércio. Os liberais aqui não querem discutir a principal obra estadunidense, que é o Tratado de Livre Comércio entre o México, o Canadá e os Estados Unidos, que fez com que o México passasse a importar milho, milhões de toneladas de milho. O México passou a ser, imagine, Hombres de Maíz, uma obra desse guatemalteco, Astúrias, que é Prêmio Nobel de Literatura. Não temos mais milho na cidade do México que não seja importado e transgênico. Claro que tem os milhos, eu nunca me esqueço a primeira vez que vi um milho azul, e eu cheguei a passar a mão no milho azul no mercado, porque pensei que estavam me enganando. E
O México agora é um importador de milho, fruto do quê? Do Tratado de Livre Comércio. Não bastasse isso, os Estados Unidos fez um tratado de livre comércio com a América Central e a República Dominicana e lançou o bilateralismo, esse bilateralismo que a Avenida Paulista gosta, tem tesão de ouvir o bilateralismo. E o bilateralismo funcionou um acordo de livre comércio dos Estados Unidos com a Colômbia, que arruinou a agricultura colombiana e reprimarizou todas as suas exportações. Fez outro com o Chile e fez outro com o Peru. Um desastre para a América Latina. Contra essa ideia, Gilvan, da integração latino-americana, os Estados Unidos não cruzam os braços. Tem uma inteligência bocó no Brasil que supõe, e ela se expressa muito pela USP, pela boca de Fernando Henrique Cardoso, por esses embaixadorzinhos do Itamaraty colonizados, que supõem que uma lástima que os Estados Unidos estão ocupados do Oriente e não mais da América Latina, como se o cobertor para o imperialismo fosse curto, se cobrir a cabeça deixa o pé ao relento. Não! O imperialismo tem recursos suficientes para monitorar esse Congresso e está lutando contra a Al-Qaeda no Oriente Médio. Eles não trabalham a partir do princípio de escassez, que tem que aplicar uma responsabilidade fiscal. Eles não são idiotas e ignorantes. Eles tentam ordenar o mundo segundo os seus interesses. E é por isso que monitoram toda a América Latina e seguem trabalhando sistematicamente para os seus interesses. É um obstáculo imenso, mas já adianto, não é invencível. Tese 4. A luta pela integração latino-americana passa necessariamente pelos estados continentais, uma espécie de via de transição até a constituição da Pátria Grande. Vejam, quando nasce essa coisa de um estado continental, as pessoas ficam dizendo, mas como será isso? Me permitam uma nota pessoal. Eu tive que responder há poucos dias aqui na universidade uma exigência de uma pessoa, um cidadão qualquer, que cobrou da universidade o fato de que no Instituto de Estudos Latino-Americanos praticamos uma ideologia que é pelo fim da nação brasileira. Então me chegou esse expediente, eu tive que responder e conto apenas essa... Então fui mostrando com a disciplina de um padre como não estou violando nenhuma norma dessa sacrossanta universidade. E estamos trabalhando dentro da Constituição e dentro de uma tradição e dentro, etc, etc, etc. Mas veja como é estranho, a acusação era que nós estávamos conspirando contra a nação brasileira e estávamos lutando pela extinção da nação brasileira. Como se fosse uma tarefa, deu vontade de dizer, olha, a burguesia não conseguiu acabar com a nação brasileira a despeito do seu esforço sistemático, menos ainda um bolivariano num Instituto de Estudo Latino-Americano não consegue fazer isso. Mas essa ideia, ela não é bem aceita, mas basta um intelectual europeu qualquer, de moda ou já decadente, lançar uma ideia para ser bem aceita. Eu fui ver, por exemplo, a ideia dos estados continentais. Isso que está em curso, CELAC, Mercosul, ALAD no passado, todas essas iniciativas que vão surgindo e que, sabotadas pelo interesse imperial, nunca acabam resultando plenamente, mas que mostram, não obstante, a tenacidade dos nossos povos, a necessidade íntima que nasce das entranhas de cada um e das entranhas do continente latino-americano para configurar essa pátria grande. Então, fui vendo que a Europa começou depois da ascensão de George Bush nos Estados Unidos, fui ler os textos e os livros de Habermas sobre o futuro europeu. E me encontro que o filósofo, que era um filósofo cosmopolita, lhe nasceu subitamente uma certa alma germânica. E Habermas, então, começa a formular, num livro chamado Ocidente Dividido, me desculpe, é o único, peço perdão aqui, é o único intelectualzinho europeu que eu vou falar, depois não menciono mais. Ele, num livro chamado Ocidente Dividido, fala em regimes continentais. E logo que veio regimes continentais, e eu aqui, buscando sempre os autores latino-americanos esquecidos e vitais, me encontro com um uruguaio chamado Alberto Metol Ferrer. Um uruguaio extraordinário, um uruguaio que, de quebra, ensinou Darcy Ribeiro a pensar. Darcy Ribeiro estava no exílio, foi para o Uruguai e numa biblioteca pública encontrou um livro chamado
El Uruguai como Problema, e pegou esse livro, começou a estudar, e o Darcy Ribeiro, que não era um latino-americanista, ficou encantado e virou esse Darcy Ribeiro extraordinário, latino-americanista, fantástico, que nós tivemos. Ele aprendeu a ser latino-americanista numa biblioteca pública minúscula de Montevidéu. E lá ele encontrou o Uruguai com Problema. E ficou tão hipnotizado pela figura que escreveu um livro depois que é o Brasil como Problema. Cópia direto de Metódio Ferreira. E o Darcy, como era um sujeito honesto, ele dizia, peguei de lá mesmo. Não ficava escondendo, para botar no currículo Lattes, que ele decentemente nunca fez um currículo Lattes. Então, Alberto Monteiro Ferreira, me encontro que Alberto Monteiro Ferreira, de resto, um católico, então para mim marxista, não é à toa aqui divulgando um comuna, um católico total, um intelectual orgânico da Igreja Católica, culto, que era uma loucura, não tem ninguém num programa de pós-graduação brasileiro como ele, culto, extremamente culto, escreve esse livro extraordinário, que chama, sabe o quê? Los Estados Continentales, antes de Habermas. E eu me encontro que sempre antes do intelectual europeu falando, eu encontro um latino-americano que escreveu. Quando Armand Hardinegger publicaram Multidão, eu fui lá e descobri em 1982 esse extraordinário pensador boliviano, que é René Zavaleta, um indião daqueles magníficos que a Bolívia dá, um homem culto, que era uma desgraça. Ele já tinha escrevido La Forma Classe, Forma Multitude. Antes, muito antes, o que se torna modinha aqui, depois eu vou cavocar, tem alguma coisa, moda intelectual, vou cavocar, já tem um latino-americano que falou antes. Totalmente pronto, etc. E o que ele diz? Nós temos, olha o que é a grandiosidade desse sujeito, pensando desde o pequeno Uruguai, ele olha e diz assim, não tem saída para nós. Os abobados brasileiros acham que nós somos grandão, tem saída para nós, também não tem saída, sozinho não tem saída. Fora da integração latino-americana, não tem saída. O Brasil é um gigante com pés de barro, como a realidade está provando todos os dias. Mas desde o Uruguai, um pequeno país aqui, incrustado aqui, nas entranhas do Rio da Prata, ele olha e diz assim, não tem saída, vamos ter que fazer os estados continentais. E o estado continental é a transição para a consolidação da pátria grande. Então, o Estado continental, esse Estado continental não é um totalitarismo. Ao contrário, vejam a contribuição notável na periferia capitalista, uma contribuição extraordinária que nós estamos dando. Aqui das entranhas da América Latina, enquanto os europeus se matam, a cada 5 anos tem uma guerra lá entre alguém, aqui nas entranhas da América Latina, da Bolívia, do Equador, nasceu os estados plurinacionais. Um Estado, vários povos. O que temos que aprender das luzes de Paris, meus queridos? Nada! Nada! Qual é a diferença entre Hollande e Sarkozy? Nenhuma. Duas perspectivas que mantêm o interesse e a razão de Estado da França imperial. Nós não estamos num Paris cuja dinâmica está dada pelas barricadas de 68 ou pela Comuna de Paris. Longe disso. Estamos orientados pelo interesse da OTAN dentro da Europa e a consolidação da França como império. Os ingleses são tão imperiais que eles sequer topam uma moeda comum como o euro. Eles olham o euro como um desprezo total e mantêm a libra. E agora, inclusive, vão fazer um plebiscito para sair da Comunidade Econômica Europeia. Para você ver que como nós somos amadores no pensar a realidade latino-americana. Então, nós criamos aqui esse Estado continental, não é uma autoridade totalitária como são os países centrais. Daqui nasceu uma contribuição notável que é o conceito e a realidade do Estado plurinacional. Vocês sabem, tão importante para os povos, tão importante para a linguística, tão importante para potencializar a riqueza de nossos países. Quinta tese, lamento ofender sempre existe entre nós aqueles que não consideram o nacionalismo uma força revolucionária. E quero dizer, o nacionalismo é uma força revolucionária, tese quinta da minha exposição. O nacionalismo, já advirto, não é uma enfermidade tropical, porque, em geral, se vocês observarem aqueles formadores de opinião pública, entre as quais podem ter um filósofo como Arnaldo Jabor, ou o departamento de filosofia da USP, ambos tipificam o nacionalismo como uma limitação política que devemos evitar.
Todo brasileiro nasce antinacionalista. Já está quase colocado no útero. Nasceu, tem que ser um antinacionalista, porque é uma espécie de contribuição genética ao cosmopolitismo bocó que ele futuramente vai exercitar. É um cosmopolitismo bocó, alienante, ignorante das nossas coisas, da sua raiz, da sua cultura, do espaço, da geografia e etc. Esse nacionalismo é uma força revolucionária. Eu dizia, não é nem de longe, nem de nada, uma enfermidade tropical. Por quê? Se vocês querem ver em estado puro o nacionalismo como uma força, leiam, por exemplo, o discurso de posse do presidente Barack Obama nos Estados Unidos. Não encontrarão uma peça de nacionalismo. Não, desculpe, não estou falando de George Bush, o texano. Não, estou falando de Barack Obama. Ambos têm algo em comum: o apreço, a devoção, o trato sistemático com o nacionalismo estadunidense, com uma diferença fundamental. Esse nacionalismo é extremamente agressivo. É um nacionalismo que busca consolidar uma coesão interna nos Estados Unidos para os objetivos da política externa estadunidense, que são ultra-agressivos. O nacionalismo, aqui na América Latina, sobretudo para a classe dominante, pela chamada inteligência brasileira, é logo hostilizada. É logo tipificado como xenofóbico, como expressão do atraso, como reacionário, etc. E é uma força de mudança fundamental. Sem ele, não vamos consolidar a pátria grande. Sem ele, não vamos avançar na integração latino-americana. É claro, o nosso latino-americanismo, o nosso nacionalismo, é claro que não é hostil à chamada cultura dos países centrais. Porque eu quero dizer aqui, não existe cultura universal, hein? Isso é uma bobajada de quinta. O que é a cultura universal? As obras de Balzac? Não, é obra francesa. No acaso aquilo é Balzac, um francês, um legitimista francês, de resto, brilhante na literatura. Meu amigo Karl Marx me autorizou a ler com a devoção a Balzac. Mas os caras pegam Balzac como a literatura universal. E Zé Lins do Rego, isso é um autor regional. Olha a ignorância, olha o eurocentrismo, olha a barbaridade. Zé Lins do Rego, esse extraordinário, que sem ele não haveria Glauber Rocha, sem Glauber Rocha não haveria o antídoto para a estética da Globo, não tem possibilidade. Esse, uma expressãozinha regional. E Balzac, esse é um grande da cultura universal. Sempre quando me vem com um clássico, um grande da cultura universal, eu já coloco na geladeira o sujeito, 6 anos. Só depois é que vou ler, quando saiu da moda, quando ninguém mais cita na universidade, quando ninguém mais faz as porcarias dos papers, aí eu começo a ver o que pode ficar desse rapaz. Então, o nosso nacionalismo, ao contrário do nacionalismo peça da expansão imperialista no mundo, o nacionalismo latino-americano é culto. Vou contar uma pequena história para vocês, não vou me estender muito, Gilvan. Quando Hugo Chávez falava na televisão na Venezuela, sabe o que ele levava lá para a televisão? Eu vi ele dando conferência com o livro do Lenin sobre os mercados. Lenin, um russo. Mas também vi ele com Os Miseráveis, de Victor Hugo, e lendo sobre Jean Valjean. Veja, o nosso nacionalismo não é um nacionalismo que vai dizer Lima Barreto é melhor que Borges na Argentina, mesmo sendo Borges um reacionário e um conservador. Um reacionário e um conservador de 4 costados, mas é um homem de uma grande literatura. E foi um grande nacionalista até 1925, até 1928. Escreveu 3 livros que até ele disse para não publicar, e a Maria Kodama depois traiu ele e publicou, para bem da cultura nossa, latino-americana. Foi muito bom isso. Eu quero dizer o seguinte, o nosso nacionalismo, ele é uma arma de defesa e de fundamento para a nossa cultura. Ninguém vai entender o que é um francês se não tiver colocado os 2 pés numa rapadura, se não entender a nossa cultura.
Como é que pode? Esse sujeito entra no mundo o quê? Já se mundializando pelo McDonald's? O que ele vai entender do mundo? Só vai entender o outro, aquilo que é nosso, aquilo que é próprio, como algo exótico. É isso que ocorre aqui. Gerações e gerações, sobretudo na classe dominante, treinados na arte de admirar o alheio sem conhecer o próprio. O nacionalismo é essa força reparadora. Tese sexta. Por que tem que ser assim? Porque as nossas nações são nações inconclusas. Nós não vivemos aqui como os franceses. Os franceses o que fizeram? Fizeram a Revolução Francesa. Os chineses, os capitalistas, o que dizem? E meus colegas economistas, o que dizem? Vejam a China. E falam da China como se não tivesse Mao Tse-tung em 1949. Teve uma Revolução Chinesa. E a Revolução Chinesa completou a nação. Impediu que a China, daquele tamanhinho, fosse uma nação de segunda no continente asiático. E exatamente quando fez a sua Revolução Nacional, tal como os franceses fizeram, tal como eu digo, os gringos lá nos Estados Unidos, o que eles dizem? A Revolução Americana. Não é a Revolução Americana, é a Revolução Estadunidense. Eles não conhecem ainda que a América é um território de todos nós. Quando eu encontro um gringo, ele diz, eu sou um americano. Eu digo, muito prazer, também sou um americano. Tu é um estadunidense, pô, é outra coisa. Tu é da América do Norte, tem o Canadá, e vocês também nem são norte-americanos, porque nos norte-americanos estão os mexicanos, estão os canadenses, quer dizer, essa ignorância geográfica conveniente para afirmar uma identidade como se todos fôssemos a mesma coisa. Então eu quero dizer o seguinte, essas são nações inconclusas. Qual é o problema? O rechaço ao nacionalismo, e é um rechaço para que a gente não complete a Revolução Brasileira, a Revolução Nacional, que haverá de vir com força. A única coisa que tem de decente para discutir nesse congresso é a Revolução Brasileira, desde a linguística. E em todos os congressos que se façam, discutir a Revolução Brasileira. Essa Revolução Brasileira que os estadunidenses fizeram, na forma que eles dizem da Revolução Americana. Que os ingleses, com orgulho desmedido, chamam de Revolução Gloriosa. Os ingleses sabem que não brincam em serviço. Em nacionalismo, eles não querem ficar atrás de ninguém. Então, eles não dizem a Revolução Inglesa, eles dizem a Revolução Gloriosa. E já colocam Cromwell num cavalo e civilizando a Europa antes dos franceses, que para eles acham que são os atrasadinhos que fizeram a Revolução em 1789, quando eles em 1650 já tinham mostrado para o mundo o espírito hegeliano agora cavalgando e civilizando todos os povos. Essa gente nega, depois de fazerem a sua revolução, nega o direito dos outros povos de fazer a sua revolução. Mas enquanto nós tivermos nações inconclusas, que estamos lutando para afirmar os idiomas existentes aqui, que são idiomas oprimidos, a língua que está subsumida, a língua que está calada, eles querem impor seus idiomas como um idioma quase universal. E contam, naturalmente, com poderosos meios para fazer isso, entre outras coisas, uma indústria cultural gigantesca. Ainda nesse aspecto de nações inconclusas, quero dizer claramente, qual é o problema? O problema é que as independências nossas latino-americanas não foram independências que foram até o fundo e até o fim. A brasileira é um caso escandaloso de conluio entre a metrópole portuguesa e os interesses da elite aqui, da família imperial aqui dentro ainda, parece que nunca tivemos história do Brasil. É um caso extremo, escandaloso, mas nem todos foram assim. A independência mexicana é uma luta de massas, a independência no Rio da Prata é uma luta de massas, uma luta que opõe interesses de classes muito claramente. A independência na Venezuela teve um componente extraordinário de emancipação social dos trabalhadores, dos camponeses, dos negros, dos indígenas. A independência cubana contou com a figura desse extraordinário escritor José Martí, que é um homem que tem que ser divulgado, esse apóstolo cubano, como eles dizem, um homem extraordinário, que sem o qual não encontrariam Lezama Lima e tantos outros escritores, que é um sujeito desconhecido no Brasil, mas é um sujeito, um amante do idioma, que pegou o espanhol e fez uma outra coisa com ele, uma coisa nova, muito mais generosa, muito mais caribenha. Esses estados nacionais nasceram em condições muito difíceis de transição do poder inglês, decadência do Império Espanhol e Português, e de
E quando a Inglaterra se assentava como oficina no mundo, no Mediterrâneo, em 1830, nós estávamos concluindo as independências. Nós estávamos concluindo as independências com o poder britânico mandando bala nos mares, na época que os ingleses pensavam que os mares ainda eram deles. Quer dizer, como ainda pensam sobre as Malvinas, né? Então, nós não podemos ter ingenuidade sobre isso. Por essas razões, as nações nossas foram inconclusas. Tese sétima. A luta pela integração, portanto, é uma luta contra o subdesenvolvimento e a dependência. Por quê? Porque nós não podemos ignorar que desde uma concepção burguesa, as nações, aqui a nação, esse sentido moderno, sentido capitalista, nasce a partir da conquista. E nós tivemos 3 séculos de colonialismo. Não foram 3 anos, não foram 30 anos, foram 3 séculos de colonialismo, 3 séculos de negação do que éramos. E constituição de um ser feito à medida complementária dos interesses metropolitanos. 3 séculos de colonialismo. Observem, aqueles que passaram por uma universidade, muito provavelmente, nunca tiveram um único curso sobre o colonialismo. O colonialismo é um conceito estranho na nossa formação intelectual. Todo mundo passou por uma universidade sem estudar seriamente o que é o colonialismo. Isso na economia, na sociologia, na política, no curso de letras, etc. Como norma. Essa é a norma. Logo depois das independências, nós tivemos 200 anos, que é o que somos hoje, países politicamente independentes e dependentes. O conceito é dependência. Não somos mercados emergentes, não somos, olha que loucura, global players. Olha a ignorância, vou repetir, global player, que é o que esses jornalistas abobados dizem todos os dias, que o político repete e que o aluno de relações internacionais incorpora, porque é simpatiquinho, é colonizado, e ele já passa, e depois de global player ele começa a falar em vender commodities. Do you know? Commodities. Ele não vende mais beterraba, minério, ele vende commodities. E ele vai avançando. E eu descobri, para vocês acharem aqui, os textos de Adam Smith, de 1760, etc. O Adam Smith na Inglaterra, louco da vida, que tinha uns ingleses abobados que estavam introduzindo palavras francesas, entre as quais saiu a palavra development, que ele ficou louco. O Smith saiu dando pau nisso, isso aqui não pode entrar aqui. Você veja como eles eram zelosos da sua cultura, do seu idioma, que eles dizem mais orgulhosamente o idioma de Shakespeare. E aqui qualquer coisinha já estão usando expressões em inglês para dar legitimidade para uma ordem que é a todas vistas inaceitável. Um país dependente como o nosso, pobretão, subdesenvolvido, não vamos esquecer o seguinte, hein? A elite vive aqui maravilhosamente bem. Isso aqui é o céu. O céu não é uma coisa que a gente vai encontrar depois de morto. A elite, o céu, vocês podem ir ali na Beira-Mar Norte, vocês vão ver o que é o céu. O céu está ali, pô. Não é uma conversa fiada. Está nos Jardins Paulista, está na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, está em São Conrado. Esse é o céu. O Darcy Ribeiro pensava que o céu era o Senado. Está vendo que a coisa está balançando lá, não está muito boa. Mas nesses outros lugares, a elite brasileira não quer fazer nada, não quer romper com o subdesenvolvimento da dependência. Por isso que ela hostiliza a ideia de independência. Como é que nós vamos nos relacionar com os uruguais? Um paizinho pequeno. O que dizer do Paraguai? Em economia, vamos beneficiar de ser economista aqui, já que fui denunciado. O pessoal disse, e os paraguaios, esses contrabandistas? 90% dos contrabandistas do Paraguai têm RG brasileira. É tudo brasileiro. Mas o cara professa uma ignorância sobre o Paraguai, que é uma coisa absurda. Ele versa sobre os cafés de Paris, mas ele nunca foi ali, ninguém viaja. Eu digo para meus amigos, inclusive os latino-americanos, você tem férias, eles vão para o continente europeu, para os Estados Unidos, ninguém quer visitar o Equador. É tudo. Eu estava falando aqui com o presidente do grupo de Montevidéu, ele demorou 10 horas para vir de Montevidéu aqui. O que significa isso? Que não é rentável para a burguesia.
entendeu? Não é rentável, então, porque se fosse rentável, 2 horas, diretamente, que nem Buenos Aires. Se já é rentável, o que é rentável é favorável à integração. O que não é rentável, então vocês não vão nunca visitar Quito, porque é longe, e Barranquilla, porque tem que pegar 3 voos e demorar 4 dias, tem que ir para Nova York, Paris e para ir para Equador. É como se fosse uma volta. Esse é o negócio da Bolívia, tem que entender isso. Isso tem uma racionalidade econômica que não obedece aos nossos interesses. Isso só é possível se discutirmos o tema do subdesenvolvimento da dependência. Para quê? Para pensar uma sociedade pós-capitalista, quero dizer muito claramente aqui, para pensar o socialismo. Não é para pensar uma sociedade em que caibam todos, uma sociedade, não, para pensar o socialismo. Uma sociedade que não esteja organizada pelo fetiche da mercadoria, pelo trabalho livre assalariado, pela exploração das classes sociais e pela exploração dos outros povos. É para isso que tem que pensar. Quer dizer, tem saída? Claro que tem saída. É fácil? Não, não é fácil. Mas aqueles que querem construir o paraíso aqui na Terra como se fosse fácil, como se um Bolsa Família pudesse resolver o problema de milhões, estão vendo que não resolve. Percebe? E a promessa burguesa de estender o consumo para as grandes maioria tampouco é viável. Então eu digo, grau de dificuldade por grau de dificuldade, eu fico com o tema do socialismo. Finalmente, tese 8ª, tese de Simão Bolívar. De Simão Bolívar não. Simão Bolívar teve um grande mentor, chamava-se Simão Rodrigues. Eu digo que é o primeiro maestro de América, porque foi um sujeito que pensou a escola pública numa ordem colonial e queria uma escola que envolvesse os indígenas, os filhos dos camponeses, etc. Sabe qual foi a primeira coisa que ele ouviu? Vai ser muito cara. Muito cara. Então, mas ele continuou fazendo. Ele era o sujeito que, Simão Bolívar era mantuano, fruto de proprietários, herdeiro de proprietários, e assignavam para ele, tal como Adam Smith fazia para a elite inglesa, Simão Rodrigues era o tutor de Simão Bolívar. E andando com ele para a Europa, caminhando, indo lá, visitando toda a Europa e tal, Simão Bolívar jurou na Itália assim, volto para a América para emancipá-lo. Olha que coisa linda. É o espaço do heroísmo na política. Aqui no Brasil, a forma moderna de pensar a política quer omitir, quer castrar, quer interditar o dado heróico, como se não fosse dado a nós a felicidade de ter um herói. Eu sei que Bertolt Brecht, esse comum extraordinário, dizia infeliz do povo que precisa de herói, mas não há transformação política sem os heróis, sem os homens políticos que colocam encampados e têm uma visão quando ninguém consegue ver. Quando ninguém consegue ver, mais ou menos como aquela, no ensaio sobre a cegueira, do Saramago, aquela mulher que não cega, vai todo mundo cegando e ela não cega. Aquilo ali, todo mundo transformaria logo. Um sujeito da Avenida Paulista já diria, quem tem um olho no mundo de cegos é rei. Ele já transforma aquilo num business. Na literatura de Saramago é o seguinte, aquela mulher é a consciência dos que não têm olhos, dos que não podem ver, dos que não podem fazer. Essa é a figura do herói. Nasce Simão Bolívar sobre a égide do pensamento de Simão Rodrigues. E qual era a máxima de Simão Rodrigues? Vou dar de graça aqui para vocês. Ou inventamos, ou erramos. Daí que não podemos organizar república, cultura, economia, ciência, tecnologia, tudo do que necessitamos para viver, imitando os europeus. E agora, imitando os gringos. Não cabe essa conduta. O que nós precisamos é, nessa imensa batalha de ideias em que estamos metidos, firmar com força a nossa convicção. Eu vi aqui o cartaz do evento, está lá um Joaquim Torres Garcia, não totalmente virado, né? Está ali, assim numa horizontalidade, dizer, vamos aqui. Mas é ótimo aquilo, porque Joaquim Torres Garcia Nuestro norte es el sur. E depois ele de ficar três décadas lá na Europa fazendo arte, volta para Montevideo para dizer, agora uma arte nossa. Olha que passo, olha que coisa gigantesca. Não é o sujeito que ignora a Europa, ao contrário, ele sabe que tem que fazer uma arte uruguaia e latino-americana, precisamente porque ele estava inundado daquela cultura europeia, porque ele conhecia aquilo como as entranhas do seu próprio ser, e é precisamente porque tinha compreensão da arte, da literatura, da história europeia, que ele disse, agora
nuestro norte es el sur e vamos fazer a nossa própria arte. Não é um dado de um nacionalismo de quinta categoria, é um nacionalismo grandioso, é um nacionalismo que afirma a identidade uruguaia, ao mesmo tempo a latino-americana, e que diz não devo nada aos europeus, e agora os europeus vão ter que se explicar em aras, na direção de uma cultura cosmopolita. Para ter uma cultura cosmopolita, só depois de nós afirmar a nossa. E não cabe aqui a imitação reles, o pensamento colonizado. Por isso a ideia de integração é tão fundamental. Só quando estivermos num espaço econômico, cultural, científico, linguístico, etc., comum, em que nos reconhecemos como latino-americanos e caribenhos, é que nós vamos poder falar com o mundo. Só então, quando os africanos fizerem isso, quando os árabes fizerem isso, é que nós vamos estar no início de uma cultura universal. Antes, ainda estaremos afundados no colonialismo e na dependência. Muito obrigado.